Esta conferência será gravada agora. Desculpe, teve uma pequena interferência. Então, é um prazer tê-los virtualmente nessa atividade científica promovida pelo Instituto Autoimune de Recife. Eu agradeço pelo convite que foi feito para que eu participasse como moderador. Agradeço também a Janssen pelo apoio que foi dado também para a realização do evento. E nós contamos hoje com o apresentador Fábio, um grande amigo, que eu tenho uma grande satisfação e uma honra de contar com a presença e de ele ter aceitado o convite para participar como apresentador do tema que nós vamos falar, que é a doença de Crohn fistulizante, que é um tema que não precisa falar, que é extremamente envolvente e muito presente, né, na vida de quem trata doença inflamatória intestinal. Fábio, ele é atuante de uma forma extremamente expressiva no GDIB, como a gente sabe. Ele é diretor da clínica Gastro Saúde em Marília, e ele pediu para que eu parasse por aí, mas é importante lembrar que todos conhecem muito bem Fábio, né? Fábio é bastante conhecido e muito querido Brasil afora, e ele também é mestre e doutor em cirurgia pela Unesp, com parte de sua formação tendo sido feita na Mayo Clinic, nos Estados Unidos. Então é um grande prazer contar com a presença de Fábio, um profundo conhecedor desse assunto que a gente vai falar, um dos expoentes no Brasil sobre esse tema. E eu passo então a palavra para Fábio. Boa noite a todos. Marco, primeiramente, obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui nesse evento junto com você. Eu compartilho também da sua amizade. Você sabe o tanto que você é um cara importante, como um amigo realmente que eu gosto demais. E eu agradeço o convite do Instituto Autoimune, também da parceria que eles fizeram com a Janssen, também para promover esse evento. A gente sabe da importância que existe na educação médica continuada e é assim que a gente consegue melhorar a assistência, melhorar o diagnóstico e proporcionar para os nossos pacientes um tratamento mais adequado possível, né? Vivendo hoje numa era tão diferente do que foi no passado a doença inflamatória intestinal. Então, vocês me convidaram para falar uma coisa que eu gosto demais, que é um assunto realmente que é o nosso dia a dia, que é a doença de Crohn fistulizante perianal. Então, eu vou projetar aqui a minha... Vocês estão vendo a minha tela, Marco? Tudo bem? Sim. Ótimo. Então, vamos começar. Nós combinamos a gente fazer... Nós temos 40 minutos, é isso, né, Marco? Para que a gente possa ter pelo menos uns 10 minutos de debate, não é isso? Exato, Então exatamente. tá bom. Deixa eu só pôr o meu cronômetro aqui, que eu não quero me alongar, porque eu acho que o debate ele é fundamental para que a gente possa esclarecer dúvidas, né? Então vamos lá. Então, doença de Crohn fistulizante, esses são os meus conflitos de interesse. Esse é um slide que eu peguei do Paulo Cotes, que ele reflete exatamente o que é isso, o Marcos entende o que eu estou falando. Realmente, a doença de Crohn fistulizante perianal, eu tive a oportunidade de ver um doente hoje, agora, que eu trato há muito tempo, e agora que ele começou a ter uma remissão da doença, é sim um calcanhar de Aquiles. É terrível, talvez seja a expressão do fenótipo mais terrível que a doença inflamatória possa nos mostrar, sem dúvida, é a doença de Crohn perianal. E ela já vem sendo descrita há muito tempo, lá pelo professor Barry Crohn, já no início ainda, quando a doença não era chamada de doença de Crohn, e sim como uma ileite regional, ele já falava que essa doença poderia, essa ileite regional poderia cursar também com manifestação perianal, né, que já chamava a atenção dessas fístulas. E esse aqui é um slide que demonstra exatamente o que se trata a doença de Crohn perianal, né? Então, é uma conexão entre o meio interno, que seria o reto, como a gente pode ver aqui, e o meio externo, que é a região perianal, e essa conexão, que é a fístula, ela é epitelizada, ela pode ser tanto contínua como em ilhas, ela acontece exatamente na altura ali da zona de pressão, que seria o início do canal anal. Como toda doença inflamatória, o conceito fisiopatológico está associado então à persistência da inflamação pouco regulada. Existe sim associação com fatores microbiológicos e é lógico,
e é uma doença que tem dificuldade para cicatrizar. Esse é um slide que foi publicado, é um trabalho publicado em 2017, que ele mostra exatamente a manifestação biológica da doença com a formação da fístula, e lembrando que não só TNF está associado a esse epitélio fistuloso, mas também como integrinas, interleucinas, TGF-beta, entre outras citocinas e receptores. Esse é um slide que o Dr. Aderson Daniel compartilhou conosco, e ele mostra exatamente o que é a localização das fístulas perianais, né? Eu não sei, tem alguém com o microfone aberto aí, está dando eco, não sei se vocês estão ouvindo também. E aqui a gente vê que a fístula perianal representa mais da metade da doença fistulizante, né? Da doença de Crohn fistulizante, que existem outras fístulas. Ela representa praticamente 55%. E olha que interessante, começam com algumas ulcerações. A diferença entre a doença fistulizante perianal com a criptoglandular, que é a fístula mais comum, é que a criptoglandular você tem a papilite e você tem um abscesso e a fístula criptoglandular. Já a doença de Crohn fistulizante, ela começa com as mesmas, com úlceras, que a gente vê também em outros locais do cólon, do ilho, do intestino delgado. Essas úlceras são aprofundadas a ponto de formar um trajeto que perfura praticamente o reto. Isso forma um abscesso e esse abscesso drena para a região perianal e forma, então, um trajeto fistuloso. Então, existe uma diferença muito grande entre a fisiopatologia de uma fístula criptoglandular, que é a mais comum, sem dúvida nenhuma, com a doença de Crohn perianal fistulizante. E ela pode começar, e aí que eu quero chamar a atenção de vocês, porque é um conceito que no passado a gente só tratava com medicamento biológico a manifestação fistulosa, mas a gente sabe que uma fístula começa com uma úlcera, começa com plicomas inflamatórios. Então, subjulgar e dizer que uma simples úlcera no canal anal não deve ser tratada efetivamente, talvez seja uma decisão pouco sábia. Eu acho que a manifestação perianal, não só da fístula, como também de ulcerações, de doença realmente, não fistulizante, mas doença ulcerada da região perianal, deve ser tratada de forma bem efetiva e com tratamento com terapia biológica. Isso aqui é um vídeo que o Paulo filmou, ele, com autorização, ele me permitiu mostrar, que é exatamente o que eu queria mostrar para vocês. Aqui a gente vai ver uma ulceração, não tem uma fístula, mas é uma ulceração que está sendo curetada para facilitar, então, a cicatrização. E não custa dizer que esse paciente foi tratado, é lógico, com terapia biológica. Então, a fisiopatologia, em resumo, é isso que eu falei. Tem realmente, o tratamento vai ser tanto do ponto de vista mecânico, como com o tratamento, que é o tratamento cirúrgico, como o tratamento clínico, que é o controle da inflamação com o medicamento. O tratamento mecânico a gente vai ver que é literalmente desepitelizar esse trajeto para favorecer a cicatrização, e o tratamento clínico vai ser basicamente com o uso de medicamentos que vão controlar o processo inflamatório. Começamos tudo, a gente começa com o diagnóstico. E aí eu mostrei várias formas da gente examinar. Eu prefiro a posição de SINS, que é mais fácil, mas a gente pode fazer o exame, fica a critério do colega. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem que examinar a região perianal do paciente, mesmo que ele não tenha queixas. Paciente com doença inflamatória intestinal, mesmo que seja retocolite, deve ser examinado. Em algumas situações, até fazer uma retoscopia como essa retoscopia rígida. Eu não gosto da retoscopia rígida, eu faço realmente a retoscopia usando um sigmoidoscópio flexível. Então, o diagnóstico basta, então, simplesmente a inspeção, como a gente vê essas figuras tão dramáticas de manifestação perianal extremamente deletéria para a qualidade de vida. E aí a gente classifica a fístula de uma forma até que relativamente simples,
frente a essas imagens que a gente viu anteriormente. Que a fístula, basicamente, ou ela é simples, ou seja, ela está muito próximo à borda anal e ela não compreende o aparelho muscular que está aqui para fora. Então, isso aqui é uma fístula simples, ou ela é uma fístula complexa, quando ela sim pode ter múltiplos orifícios ou não, mas ela vai comprometer a musculatura. E é lógico, quanto mais alto o comprometimento, como se fosse aqui, a gente vai ter uma fístula mais difícil de ser tratada, porque a gente vai estar envolvendo músculo, como por exemplo os elevadores do ânus, que vão tornar o tratamento cada vez mais complicado. Chama o diagnóstico não só o exame proctológico sob anestesia, que é a forma que o cirurgião tem de examinar de uma forma melhor aquele canal anal e aqueles trajetos fistulosos, que seriam impossíveis de fazer com o paciente acordado, por isso que a gente faz ou sob uma anestesia com propofol, que é o que eu prefiro, com uma anestesia local, ou até com uma raquianestesia. Eu prefiro um exame proctológico com propofol, uma sedação leve, da mesma forma que ele faz uma colonoscopia, com anestesia com bupivacaína naqueles trajetos ou mesmo na região comprometida. E a ressonância magnética da pelve, e não a tomografia de pelve, que ela é insuficiente. A ressonância é o nosso exame de preferência. Existe sim evidência do ultrassom transretal, trazendo uma eficácia de diagnóstico, né? uma capacidade de diagnóstico muito semelhante da ressonância, mas não resta dizer que a ressonância é muito mais tranquilo de se fazer e faz parte, sim, do nosso arsenal diagnóstico para que a gente possa entender realmente que tipo de doença nós vamos tratar. Isso aqui é uma imagem de um paciente meu com uma fístula perianal em forma de ferradura. Aqui está a região de 12 horas onde está o escroto, aqui seria mais ou menos 4 horas, e aqui a saída dessa fístula mais ou menos 10 horas. Aqui com o paciente já na posição de jackknife, de bruço, mostrando então a nítida forma de ferradura, então comprometendo quase todo a circunferência posterior e parte da anterior do reto. E esse é um slide que o Dr. Janindra cedeu para mim e para o Paulo, que mostra uma fistulografia virtual. Aqui é o trajeto fistuloso e aqui é o reto, que eles fizeram Fábio, lá no Hospital Mar. Oi? só um minuto. Eu não sei se é somente na minha tela, mas eu perdi o compartilhamento de tela sua. Vamos ver lá então. Eu retorno. Parar o compartilhamento. Estranho. Aqui me mostra que eu estou compartilhando. Tá, então pode seguir. Então, peraí. Vamos fazer o seguinte. Eu vou parar, vou cancelar e compartilho novamente. Eu acho que é melhor. Estou compartilhando tela. Estou compartilhando. Você vê agora, Marco? Agora sim. Perfeito. Tá ótimo, obrigado. Ocultar. Bom, tudo bem? Tá vendo, né? Tô vendo Marco? sim. Tô vendo Perfeito. sim. Então, essa que eu estava falando para vocês, o trajeto fistuloso, a gente está olhando então o trajeto fistuloso, mostrando então a saída da fístula dentro do reto. Isso é mais uma animação do que um método diagnóstico propriamente dito. Vamos lá, vamos continuando aqui. Aqui é aquele paciente que eu mostrei para vocês com uma fístula em ferradura. Aqui a gente fazendo o exame sob narcose. Eu não sei porque não está rodando o vídeo, começou a rodar agora. Ele está meio pausado, mas dá para a gente ver os dois orifícios, às 10 horas e às 4 horas. O paciente está de bruço. Então a gente vê que o estilete ele não vai sair aqui, mas depois nós tivemos a confirmação que esse paciente tinha uma fístula em ferradura. Aqui é um paciente com uma fístula simples, e aí vocês vão perceber a diferença gritante entre aquele trajeto fistuloso e esse, extremamente simples, né? É um paciente também com doença de Crohn. E aí o tratamento, nesse caso, eu consigo fazer o que a gente chama de fistulotomia. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho antes. Aqui já foi feita a fistulotomia, só para mostrar para vocês, é interessante, para aqueles que não são cirurgiões.
Então a fistulotomia é feita, mas para que a gente vai fazer uma fistulotomia? Aqui eu não estou envolvendo o músculo, então eu não vou trazer incontinência para o meu paciente, e vou favorecer que aquele trajeto que vocês vão ver agora sendo curetado possa ser desepitelizado e favorecer o tratamento, que nesse caso também foi feito com terapia biológica. E aí fica muito mais efetivo e isso vai ocorrer uma cicatrização. Infelizmente, numa fístula complexa, a gente não consegue fazer a fistulotomia, uma vez que o aparelho esfincteriano, como a gente pode ver aqui, um colocamento de um sedem, ele está envolvido. Voltando então à classificação, essa é a classificação que a gente utiliza, que foi publicada em 2003 da American Gastroenterology Association, que mostra que simples, então, aquela fístula baixa, sem abscesso perianal, com orifício único externo, sem estenose anal, sem um comprometimento mais grave da doença. E a complexa, que é aquela que é mais difícil de tratar, normalmente ela é mais alta, ela tem abscesso associado, pode ter ou não estenose, tem orifícios externos múltiplos, pode ter comprometimento vaginal ou não, e a doença também pode estar ativa ou não. Aí, então, é muito claro e evidente a diferença de uma fístula mais simples de uma fístula totalmente com múltiplos orifícios e complexa como essa. E como que é feito o tratamento clínico? Eu posso fazer simplesmente o tratamento clínico dessa doença? Esse aqui é um estudo que foi publicado, é uma revisão publicada pelo Phil Tozer, lá do São Marcos, em 2009, que ele analisou de forma todos os trials randomizados que foram publicados até então, e aqui a gente vê tanto o uso de infliximab, adalimumab, azatioprina, ciprofloxacin. Muito bem. E a gente vê nitidamente, quando a gente olha a remissão da fístula, que pode ser definida das mais variadas formas, vai girar em torno, com o tratamento com biológico, em torno de 50%, e um único caso dessa meta-análise que mostra um tratamento até relativamente efetivo com o uso de azatioprina. E o tratamento clínico efetivo da doença perianal, ele tem que passar por esse estudo primeiro publicado pelo professor Daniel Present em 99, que é o estudo que primeiro introduziu o infliximab nas doenças fistulizantes perianais, e a gente vê posteriormente esse estudo publicado pelo professor Daniel, que já na indução, e esses pacientes eram só induzidos, eles não mantinham o tratamento, já se conseguiu uma eficácia em relação ao placebo. E como a gente olha posteriormente um estudo já mais robusto, com um número de um N maior de pacientes, que foi o estudo ACCENT-2 com o infliximab, e você vê que tem a maior parte dos pacientes tinham doença perianal, mas tinham até pacientes com doenças abdominal e retovaginal. Hoje um estudo como esse a gente não vai fazer, porque o fenótipo da doença perianal é totalmente diferente da doença fistulizante abdominal, por exemplo, mas já nesse estudo com 54 semanas, a gente vê a nítida resposta superior, e resposta foi a diminuição de 50% de drenagem daquelas fístulas, que também é um desfecho muito difícil de se comparar, uma vez, muitas vezes se utilizam desfechos diferentes, ou a absoluta resolução da fístula comparada de drenagem de pus, ou mesmo parcial, então muitas vezes os trabalhos tem esse fator confundidor. E a gente vê realmente que a resposta completa no final da semana 54, ou seja, um ano, foi superior àqueles pacientes que receberam o placebo comparado com o infliximab. Posteriormente, aqui também mostra a mesma coisa com relação à resposta da fístula, e a completa resposta que foi nesse estudo caracterizado como a cicatrização realmente completa da fístula. E olha que interessante, uma subanálise desse estudo mostrou algo também muito evidente. É lógico que esses pacientes já melhoram, já na indução você tem uma nítida resposta superior com relação à hospitalização nos pacientes que tomaram placebo, só na indução aqui, tá? Só a indução. E é lógico que quando esses pacientes são seguidos, a gente vê diminuição clara das hospitalizações comparado ao placebo com os pacientes que tomaram o infliximab, e o número de cirurgias, parece o mesmo gráfico, mas não é,
também é muito evidente que os tratados tiveram menos cirurgia do que aqueles pacientes que receberam um placebo. Então, é muito nítido o impacto que a gente tem com o uso do infliximab no tratamento dessa doença fistulizante. Esse é um estudo interessante também com o adalimumab, que associou o estudo ADAF, que foi publicado em 2014, que associou o uso do adalimumab na dose habitual com a ciprofloxacina, um antibiótico. E se viu realmente que quando você associa o antibiótico junto com o adalimumab, você tem uma resposta superior. Isso porque você controla as bactérias que estão presentes nesses trajetos fistulosos e ajuda realmente a resolução do processo. E, resumindo, isso aqui foi um estudo publicado pela Jolie, lá de Amsterdã. Ela mostra exatamente o uso dos anti-TNFs, né, tanto no tratamento da doença perianal em relação à terapia com o placebo. Eu quero chamar a atenção que já foi estudado também outros biológicos mais recentes, como o vedolizumab e o ustekinumab, e eu pus lá um terço, que eles estão dentro de um terço de eficácia, então mais ou menos 30% em relação aos outros, os anti-TNF, principalmente os dados são mais do infliximab, em torno de 50% de resposta. Esse é o estudo publicado pelo Brian Feagan em 2018, né, uma subanálise dos estudos pivotais do vedolizumab, que mostra realmente, não, esse aqui é um estudo que foi desenhado com esse propósito, que mostram realmente a superioridade em relação ao uso do vedo em relação ao placebo, tá? E a gente vê, então, a proporção de pacientes que se mantiveram com o tempo de fechamento da fístula foi superior naqueles pacientes que tiveram o uso da substância ativa. E esse aqui é uma subanálise dos estudos pivotais com o ustekinumab, que mostra também um terço de resolução naqueles pacientes que foram tratados tanto com 1 miligrama por quilo, 130 miligramas, e 6 miligramas, a gente tem mais ou menos um terço de resposta. Isso foi comparado com aqueles pacientes que foram tratados com placebo. Lembrando que esse estudo é uma subanálise, não foi desenhado com esse propósito, eram pacientes que foram incluídos, que tinham doença de Crohn perianal, além de doença além de doença luminal, e manifestaram, então, uma resposta clínica em torno de um terço também. Eu chamo a atenção que quando a gente falar em combo, não vai ser esse lanche combinado com batata, que é maravilhoso. Quando a gente falar em combo, realmente a gente está falando o uso de anti-TNF. Na maior parte dos estudos que a gente tem é a associação de infliximab e azatioprina. Nós temos muito mais dados com infliximab e azatioprina em comparação com a adalimumab, mas se acredita que seja uma eficácia baseada, então, em efeito de classe. Todavia, que a gente vê na evidência que a gente tem em tratamento clínico com biológico em doença fistulizante, o único estudo que foi desenhado com doença fistulizante perianal foi o estudo com o infliximab, que é o AC102. Os outros estudos todos são subanálise. Então, a gente tem que analisar com cuidado. Sem dúvida, os dados mais robustos são com o infliximab. É interessante que quando a gente começou a tratar esses pacientes, a gente percebeu um aumento muito grande no número de drenagem de abscessos. E isso se percebeu porque você tratava efetivamente o paciente, ele cicatrizava o orifício interno, porque você controla o processo inflamatório, todavia, você fechando o orifício interno, você favorecia a formação de abscessos. E isso chamou a atenção que a necessidade de a gente fazer um tratamento combo. Combo, associação de tratamento cirúrgico, exame sob a narcose e o tratamento cirúrgico, com fistulotomia ou na maior parte das vezes com a colocação de sedênio e o uso de biológico. Esse é o estudo clássico publicado pelo Regueiro quando ele estava na Pensilvânia em 2003, e a gente vê a superioridade do uso do infliximab mais exame sob anestesia, que com a colocação de sedênios, a superioridade é evidente tanto na resposta como na diminuição da recorrência nos pacientes tratados com comboterapia. Esse é um estudo retrospectivo com os pacientes americanos, um N relativamente grande, com um estudo de doença perianal, e a gente vê
que quando você faz a associação, você tem uma superioridade em relação aos outros atos cirúrgicos sem o uso do biológico. Então, somente o tratamento com a colocação de sedenhos foi superior ao tratamento cirúrgico isolado. Essa experiência brasileira que o Paulo compilou e publicou em 2014 com vários centros Brasil afora, e foram 78 pacientes, um N extremamente expressivo, e uma taxa de remissão completa e mesmo incompleta extremamente alta comparada aos dados da literatura, e a gente vê uma recorrência livre, né, de doença, de fístula, vamos dizer assim. Isso vai diminuindo com o passar dos anos. É lógico que a gente tem uma taxa de sucesso muito maior aí nos primeiros 8, no máximo 10 anos, depois você vai tendo uma diminuição com aumento de recorrência. E chama atenção também no número de fístulas complexas, mostrando então a gravidade da doença dos pacientes que foram incluídos e mostrando o uso do infliximab quase 60% contra 40% em relação ao adalimumab. Aqui é o número de cirurgias, a gente vê que a média normalmente foi uma cirurgia, lembrando que a gente pode sim fazer vários tratamentos cirúrgicos, exame sob narcose, debridamento, ressecção de orifício externo, mantendo o tratamento clínico com o biológico até que a gente tenha a resolução do quadro. A gente não vai desistir no primeiro exame e aquele paciente não resolveu, eu vou mudar de biológico. Não existe isso em doença fistulizante perianal. Você vê que muitas vezes foi utilizado até 3 procedimentos e aqui 7 procedimentos. Foi um paciente do Ediblan, um paciente extremamente grave, que foi necessário até 7 exames sob narcose e desbridamento. Aqui basicamente é o mesmo. E aqui foi publicado recentemente essa meta-análise que mostra uma revisão sistemática, meta-análise de todos os tratamentos descritos na literatura com medicamento e muitos deles com associação com cirurgia. Mas aqui foi dado ênfase basicamente ao tratamento medicamentoso por si só, sem o tratamento combinado com cirurgia, a gente vê que a superioridade do infliximab, no caso do anti-TNF, mas a maior parte dos estudos são com infliximab, todos esses estudos, tirando o Precise e o Classic, que aqui com o certo e esse aqui com o adalimumab, todos eles foram com o infliximab, a grande maior parte, mostrando que, sem dúvida, a eficácia com agentes anti-TNF chama a atenção que o único estudo randomizado foi o estudo Accent, publicado pelo Brian Sands, que mostrou realmente a superioridade. E um resumão de tudo isso que nós vimos até agora é que a doença de Crohn perineal fistulizante, normalmente quando esses pacientes chegam até a gente, eles já vêm tomando algum tipo de tratamento, no mínimo um imunossupressor e antibiótico. A gente vai fazer o exame sob anestesia nesse paciente, a gente vai fazer a ressonância na grande maior parte. Eu vou ser sincero, não tem nenhum paciente que eu tive que fazer um ultrassom endorretal, todos os pacientes foram submetidos à ressonância magnética de pelve. Esses pacientes, então, são submetidos a um exame sob anestesia, alguns deles, a grande maior parte, a colocação desses drenos, desses sedenhos, e a grande maior parte, na minha experiência pessoal, o uso do infliximab associado à azatioprina, então, a comboterapia, não só do biológico, mas também biológico mais cirurgia. E esse aqui é um algoritmo que eu adaptei da publicação que o Paulo fez em 2018, que é um trabalho extremamente bonito, que foi publicado na Gut. Então, depois do diagnóstico, então, é feito exame proctológico sob anestesia, colocação de sedenho, a introdução do agente anti-TNF, eu pus a minha adaptação, o infliximab, mais o imunossupressor. Posteriormente, eu vou fazer uma colonoscopia, ou mesmo uma retoscopia, para avaliar a cicatrização da mucosa. Se eu conseguir a cicatrização endoscópica do reto, eu vou ou não utilizar da ressonância para retirar o sedenho. Na grande maior parte das vezes a gente não faz. Todavia, eu quero chamar a atenção que
Hoje eu tenho quase que de rotina feito a ressonância nesses pacientes, que não é infrequente o paciente ainda ter atividade dentro do trajeto fistuloso, que vai ser evidenciado com a ressonância, e aí sim eu posso não só manter o sedenho, como até otimizar esse paciente. Mas se a gente tiver a cicatrização da fístula, a manutenção da terapia, esse é o tratamento. Em algumas situações, a cicatrização não ocorre por completo, esse paciente fica com um trajeto não ativo, mas aberto, e aí se você vai ter que fazer procedimentos adicionais, o lift é o principal que se faz, o plug, cola, o VAFT, que é o laser, terapias de célula do tronco, que vem sendo estudado, a injeção de local de anti-TNF são estudos bastante anedóticos. Então, na grande maior parte das vezes, a gente interrompe por aqui, são poucas as vezes que a gente precisa do tratamento adicional da fístula. E se a doença está ativa, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer, ainda tem atividade no reto, primeira coisa que eu vou fazer é um TDM para saber se aquele biológico que eu estou utilizando, aquele anti-TNF, infliximab ou adalimumab, ele tem ou não nível sérico mais baixo, então aí eu vou otimizar. O nível sérico está indetectável com anticorpo positivo, aí eu vou mudar de anti-TNF, de vedolizumab ou ustekinumab, né? E se o nível sérico está normal e terapêutico, eu tenho atividade, gente, com certeza o biológico que eu estou usando, ele não mais é efetivo. Eu vou sim mudar o tratamento para vedo ou para ustekinumab. Todavia, se eu consigo a doença permanece ativa depois de feito tudo isso, eu vou ter que fazer tudo de novo, fazer um novo exame sob anestesia, uma nova ressonância e vou discutir que tipo de terapia eu vou utilizar. Agora, em algumas situações, que é a maior parte, fazendo todo esse TDM, eu vou conseguir a cicatrização do reto e aí eu vou estar naquela situação de retirada de sedenho até a cicatrização ou mesmo a necessidade de fazer um procedimento adicional. Eu termino com essa foto maravilhosa, aqui não é Nova York, viu, Marquinhos? Aqui é Marília, aonde eu vivo, mas eu tomei a liberdade de pôr uma outra foto e agradecer aqui de público a hospedagem do meu grande amigo Marcos Zeronte, no paraíso conhecido como São Miguel do Gostoso, conhecido para aqueles como só Gostoso, agora só chamam de Gostoso, e é assim que chamam lá. Essa é uma foto do paraíso e eu sentado no bug com meu amigo Jonas. Muito obrigado, eu estou aqui agora aberto, Marco, para a gente poder fazer um debate. Deixa eu parar de compartilhar. Tá, cancelei. Fábio, parabéns pela apresentação. Vamos conversar um pouquinho sobre o assunto. Eu passei um pouquinho do tempo, Marquinhos. Não tem problema. Mas eu acho que dá para a gente bater um papo. Foi num tempo bom. Perfeito. Muito obrigado por compartilhar a foto em São Miguel do Gostoso. E as portas estão abertas sempre. Obrigado. Então, parabéns pela apresentação. A gente já sabia que ia ser uma aula excelente, muito didática. E eu gostaria, em primeiro lugar, antes de fazer alguma pergunta, de facultar os colegas, né? São 17 pessoas agora na sala. Que bom. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, algum comentário para Fábio. Eu estou à disposição, vocês podem fazer, pode abrir o microfone e fazer, tá, gente? Fiquem à vontade. Exatamente. Para que a gente possa ter uma discussão bastante legal, que essa é a parte mais importante, né? É discutir para a gente poder melhorar nossa assistência. Kátia, você tá louca para falar? Você via sua cara aí, vamos lá. Oi, Mário, tudo bom? Tudo bom? Parabéns pela aula, viu? Obrigado. Foi pergunta simples, na verdade. Eu achei interessante a questão do ciclo, né, intensificar e aumentar a resposta ao adalimumab, que agora você falou. E aí a minha pergunta é a seguinte: depois desse trabalho, tu tens por hábito associar o ciclo? Eu vi que tu faz mais infliximab com azathioprina. Mas no início, tu associaria o ciclo, pelo visto que ele poderia aumentar a resposta, e se a gente poderia, de certa forma, extrapolar para o infliximab? Ótima pergunta. Eu acho ótima pergunta. Sim, normalmente, Kátia, eu mantenho o antibiótico no mínimo 1, 2 meses, normalmente o cipro, né, a ciprofloxacina.
1 ou 2 meses, porque a gente sabe que o efeito das bactérias naquele local, ele é deletério, e ele dificulta realmente a resposta. Então, não, eu extrapolo totalmente, não tem nenhum trabalho específico com infliximab, mas a gente pode extrapolar com qualquer MAB, vou dizer assim para você. Todas as vezes que a gente faz o exame sob anestesia, cureta aqueles trajetos, troca sedenho, drena abscesso, o antibiótico está associado. A maior parte das vezes a gente utiliza sim a ciprofloxacina, mas não é incomum também associar metronidazol, tá? A gente associa, dependendo do caso, a gente associa sim. Então, todos os pacientes são tratados com antibiótico no mínimo de 1 até 2 meses. É lógico que manter metronidazol por muito tempo, a gente sabe dos efeitos colaterais, principalmente do ponto de vista neurológico. Então, é por isso que eu uso mais o cipro, só por isso, tá? Aproveitando a pergunta de Kátia, eu ia falar justamente sobre isso. Se você tem preferência para cipro ou metronidazol, ou se você faz a combinação, se você usa os dois antibióticos junto com a terapia biológica. Marco, eu uso naqueles casos mais graves, eu uso combinado sim. Mas um caso, todos são graves, mas aqueles casos que eu estou falando com destruição de períneo, né? Aí eu faço associação. Na maior parte das vezes eu uso monoterapia com o cipro mesmo, tá? Agora, se eu for utilizar o metronidazol, Marco, eu vou preferir no máximo 1 mês, numa dose aí de 1 grama dia, ou até 750 miligramas dia, e não uma dose full aí, porque a gente sabe das complicações. Eu não tive nenhum caso, mas eu tenho amigos que já tiveram, então eu tenho muito cautela no uso prolongado do metronidazol. Agora, Exato. naqueles casos graves, Marco, eu vou ser sincero com você, aonde você tem drenagem muito grande, eu associo o cipro com o metronidazol. Eu ia falar sobre a dose também do metronidazol, porque a dose de 10 miligramas por quilo, que é essa dose que você falou, dose menor, normalmente eu faço 3 comprimidos de 250 ao dia, que dá mais ou menos essa dose para a maioria da população. Marco. É isso que eu faço também. Então, ela é pouquíssimo associada a esses efeitos colaterais, né, neurológicos, parestesias e tudo. Então, a dose maior, eu nunca vi, na verdade, eu nunca vi, mesmo paciente usando 1 mês, 2 meses, né, porque as doses que eu utilizo geralmente são menores, e aqui em Natal a gente sente que a prática geral é utilizar uma dose menor. Uma dose menor. A gente faz isso também. Praticamente eu faço isso também, Marco. Eu uso 3 comprimidos de 250 por 1 mês, até por 2 meses em algumas situações. Tá? Com relação à terapia combinada, Fábio, existe aquele receio de terapia combinada prolongada, por causa de linfoma e tudo. Você vê na doença fistulizante perianal uma particularidade para você prolongar, às vezes até por tempo indeterminado? Como é que você trata desse assunto na doença fistulizante? É uma ótima pergunta sua. Eu vou manter esse paciente em terapia combinada no mínimo 1 ano, vou dizer até 2 anos. Hoje, com a ajuda do TDM, eu tenho mais liberdade depois de manter imunoterapia com infliximab e ajustar de acordo com a provável perda de resposta. Mas vou ser sincero para vocês, se esse paciente tem uma doença gravíssima, aquela que eu consigo uma resposta completa, ele está bem, ele vai tomar terapia combinada o resto da vida. Eu não vou retirar. Só que eu não uso dose full de azatioprino. Eu uso ali 2 miligramas por quilo, muitas vezes até um pouquinho menos, porque eu quero simplesmente imunogenicidade. Eu não estou buscando outra coisa a não ser diminuição de imunogenicidade. Vou aproveitar a sua pergunta, Marco, e conversando no século lá de Curitiba, 2 anos atrás, foi em 2018, né? 2019, o ano passado, em Curitiba, no SECO, no nosso curso internacional, que o Paulo capitania com brilhantismo, eu estava sentado do lado do Lohan, quando nós conversamos, estava tendo um debate sobre fístula perianal, ou doença fistulizante, e eu conversando com ele, ele falou: Fábio, eu uso em todos os anti-TNFs, eu uso terapia combinada, é lógico, todos que a gente está dizendo aí, adalimumab e infliximab, e eu também não retiro em hipótese alguma. A gente sabe da gravidade, quando você consegue uma resposta, é muito, talvez, difícil a gente
sentir a necessidade de remover realmente, dada a gravidade da doença, né? Mais algum colega gostaria de fazer uma observação? Gustavo? Opa, boa noite, Fábio. Parabéns pela Boa aula. noite, Boa noite, Gustavo. Marco. Eu gostaria de fazer uma pergunta. É uma pergunta simples. Para você, a gente como gastro geralmente não pega essas fístulas idiopáticas. E quando é que você, nessas fístulas assim, você pensa mais assim, é Crohn, é idiopática, mesmo você já tendo feito a coluna normal, a ressonância, a enterotomografia, quando é que você pensa mais que é Crohn, temos Crohn só de fístula ou uma fístula idiopática? Obrigado pela pergunta, brilhante pergunta, Gustavo. Realmente, a gente sabe que 15, vamos chutar 15, 18% dos pacientes podem manifestação de doença de Crohn pela fístula, tá? Primeira coisa que mudei na minha prática clínica de 20 anos para cá. A gente não pode falar muito, né, Marco? Não vamos saber que a gente é velho. Paciente com doença fistulizante, não importa qual é, ele vai para colonoscopia, tá? 100% dos meus doentes. Antigamente, faz uma reta. Não, 100% dos meus doentes faz colonoscopia. Porque eu já encontrei vários pacientes com manifestação única de fístula que tinha doença luminal no ilho, tá? Eu já vi vários. Vários. Então, eu não quero dizer que eu também faço enteroressonância, mas muitos pacientes eu faço também, tá? Mas tudo bem. Agora, a pergunta do Gustavo foi: como que eu vou saber se é Crohn perianal ou se é uma doença criptoglandular? Pela prevalência. Vamos dizer que cada 10 pacientes com doença fistulizante, 9,9 vão ser criptoglandular e 0,1 Crohn. Só que vem aumentando a prevalência de doença de Crohn. A fístula da doença de Crohn é muito mais exuberante, tá? Ela é muito mais destrutiva, mas ela pode se manifestar simplesmente com um abscesso perianal, tá? Mas o que vai me nortear para saber se esse paciente tem uma doença de Crohn fistulizante ou a doença criptoglandular, que provavelmente é criptoglandular, vai ser o exame de endoscopia, de colonoscopia e mesmo a enteroressonância, né? Daí a necessidade, imaginando que a prevalência dessas doenças vem aumentando de forma galopante na nossa população, vocês veem isso, como eu também, então cada vez mais a gente procura. Antes a gente não procurava tanto. Então, quer dizer, fazer uma colonoscopia demora 20 minutos, você faz uma sedação, um exame na mão de quem sabe fazer extremamente tranquilo de ser feito. A gente sabe dos riscos, mas eu acho que está muito bem indicado. E hoje, com o advento da enteroressonância e até da enterotomografia, que é mais rápido, se é um exame só, eu faço uma enterotomografia tranquilo. Um exame com uma taxa de acurácia muito grande e é rápido. Porque ficar deitado dentro de um tubo de enteroressonância não é fácil não, hein, cara? Não é. Então, você quer rapidez, uma enterotomografia como um exame inicial, tá legal. Então, eu acho que, frente a aqueles múltiplos orifícios, não tenha dúvida que você já vai suspeitar de uma doença grave, como uma doença de Crohn. Agora, as fístulas criptoglandulares são o único orifício, na grande maior parte das vezes. Então, isso talvez seja uma coisa que facilita mais o nosso diagnóstico, tá? Tá bom. Valeu, Fábio. Obrigado. Valeu. E aproveitando a pergunta do Gustavo, muitas vezes o paciente pode aparecer com uma úlcera, uma fissura perianal, daquelas muito grande, dolorosa. Só que a fissura da doença de Crohn, ela normalmente ela está em lugares diferentes, não às 12 horas, principalmente às 6 horas, né? Então, úlceras em canal anal ali fora do lugar das 12 e 6 horas, a gente também é um ponto para a gente procurar a doença de Crohn perianal, não fistulizante, mas doença de Crohn perianal. Tá? Fábio, tem umas perguntas aí no bate-papo. Vai lá, por favor. Posso ler aqui? Não sei se é com o Marco, tu quer... Eu estou tentando encontrar aqui a ferramenta para...
Existe espaço para troca de biológico no paciente com reto cicatrizado, infliximab ajustado, nível sérico maior que 20, e persistência de fístula complexa ativa, ou a cirurgia seria o próximo passo? A pergunta, então, é: um paciente está com doença ativa e nível sérico está lá em cima. Eu mostrei lá naquele algoritmo. Isso mostra a falência da linha da inflamação mediada por TNF. Então, está mostrando nitidamente que mesmo tratando, usando um agente TNF, com um nível acima do normal, né? Apesar que em fístula a gente busca níveis superiores, né? Trabalhos mostrando até superiores a 10, 15, mas nesse caso, com certeza, existe uma falência do mecanismo da própria inflamação. A inflamação procurou uma outra via para manter aquela atividade inflamatória. Então, você tem que mudar realmente de mecanismo de ação, ou o sequinumab, ou mesmo o vedolizumab, tá? A cirurgia não seria o passo assim, você Não, eu tentaria fazer novo exame sob anestesia, curetar as fístulas, trocar o sedenho, fazer tudo que eu mostrei para vocês inúmeras vezes, câmera hiperbárica, falar com o paciente, como eu falei com o meu paciente Ivan hoje, falei assim: Ivan, isso aqui é uma batalha que a gente vai ganhar, mas vai ter muitas batalhas até a gente vencer finalmente esse processo. Então tenha paciência, nós vamos conseguir, e eu preciso da sua ajuda. A gente não pode desistir. A cirurgia, na verdade, cara, seria a amputação desse paciente, que só está indicado em casos onde você tem destruição perineal, né? Vão me perguntar: e se a gente fizer uma colostomia, vai ajudar? Pode ajudar no processo infeccioso, mas existe uma chance de você nunca mais reverter essa colostomia, né? E os dados mostrando que a colostomia traz algum tipo de benefício nesse paciente são conflitantes, tá? Mas o que a gente vê é que o paciente que é colostomizado por uma doença de Crohn fisturizante não controlada, ele fica colostomizado definitivamente. Só que eu vou te falar uma coisa, Kátia. Se você tratar a doença fisturizante da mesma forma que eu mostrei lá com você, que tudo começa com uma fissurinha ali, o cara fala: não é nada, entra com azatioprina, isso aqui. Não. Doença perianal, para mim, é o demônio. Ele tem que ser tratado efetivamente desde o início, sem pestanear. Tá? Talvez a grande indicação da terapia biológica, aí eu abro um parênteses, para o infliximab, que a evidência maior é que o infliximab, sem dúvida nenhuma, esses pacientes têm que ser tratados efetivamente desde o início do diagnóstico, tá? E aí a pergunta que fica, Marcos, sempre pergunta para ele: e aí, quanto tempo depois do exame sob anestesia você entra com o biológico? O Paulo Rossi fala assim: ó, o paciente na sala de recuperação ele já está tomando uma dose. É bem isso aí mesmo, tá? É bem isso aí mesmo. O paciente está recuperando, já está com sorinho e já tomou uma injeção de adalimumab. Tá? Tem outra pergunta aqui. Paciente apresenta estenose no canal anal e reto inferior e tem fístulas complexas. Qual a sua abordagem? Dilatação, estenotomia, cirurgia? Poderia falar a sua experiência nesses casos? A gente sabe que quanto mais complexa a fístula, mais complicações associadas a ela a gente vai encontrar, entre elas a estenose, que é difícil de tratar. Aí vai a paciência. Eu não tenho paciência para um monte de coisa, mas para doença de Crohn fisturizante eu tenho. Eu vou dilatar com velas de Egger, começa lá com 11, 12, não sei se vocês já viram dilatação, tem que ter paciência. Você vai pondo uma vela, vai aumentando até conseguir. Dilata esse paciente, cureta, troca o sedenho, conversa com o paciente, manda para a cama hiperbárica, mantém com antibiótico, otimiza a terapia se você perceber que não tem. É isso, Kátia. Muitas vezes, até se você perceber que você está perdendo a batalha, apesar de tudo isso que você fez, aí a cirurgia vai ser a última cartada final para nós. Eu tenho uma paciente, inclusive, que eu já fiz de tudo, é uma moça jovem, com 24 anos, casou faz 3 meses, na época da pandemia, foi aquela festinha pequena. Ela chama Bruna. Eu falei para ela, e ela já falhou tudo, ela tem uma doença de Crohn fisturizante grave,
com aquela dermatite terrível, ela toma antibiótico, ela já estava otimizada com infliximab em doses altas, ela já tomou todos os MABs que você imagina. Essa paciente eu sei que ela vai para uma amputação, e ela sabe também. Então o momento chegou, ela queria casar, falei, você casa, porque a qualidade de vida dela é muito precária, ela já tem incontinência, então você imagina, é uma moça jovem, e eu tenho certeza que a amputação com a ileostomia definitiva vai trazer uma qualidade de vida para ela magnífica. Tenho alguns pacientes nessa forma. É a minoria, porém, quando ela é indicada, a gente tem que indicar, porque a qualidade de vida para o paciente muda. O paciente volta a viver. Ele entende depois que ele faz a cirurgia, por mais mutiladora que ela seja, ele vai voltar a viver, tá bom? Deixa eu fazer uma pergunta minha agora, já tentou rapidamente. Tu faz o acompanhamento, tu faz o exame de anestesia por os trajetos. Aí depois, quanto tempo depois? Eu sei que são várias sessões que você vai fazer até que tu recebe o bom. Isso aí eu consigo. Mas quanto tempo depois tu reavalia esse paciente para colocar no bloco de novo e rever? Ou se antes disso tu só faz um acompanhamento tipo com ressonância antes de colocar no bloco assim? Ótima pergunta. Eu sigo aquele aforisma que a gente tem que fazer esse paciente seguir ele de perto, tight control mesmo. Eu sigo o paciente, é lógico, o paciente no início, na indução, eu vou ver eles pelo menos a cada 1 mês, 2 meses, mais de perto, mas depois que eles já estão nas doses de manutenção, eu vejo no mínimo a cada 3 meses. Esses pacientes voltam no meu consultório, e se não voltam, eles são ligados. A minha enfermeira vai atrás desses pacientes, atrás deles. Então, no mínimo 3 meses, você tem que ver realmente de perto, você tem que discutir com o paciente, porque é fundamental. Como você mesmo perguntou, esses pacientes vão ter que ser submetidos a vários procedimentos, muitas vezes. E você tem que ver de perto para saber se você está realmente no caminho certo, se você não precisa otimizar, se você não precisa entrar com antibiótico, se você não precisa fazer câmara hiperbárica, se você não precisa fazer um novo exame sob narcose, porque ele apresentou ali uma drenagem purulenta que não estava prevista, você vai ter que pôr ele em anestesia, drenar, curetar, você não pode ter preguiça. Porque se você perceber, tem processo inflamável, mas tá bom, não tá bom. Você vai anestesiar, curetar e colocar o sedem. E o paciente tem que saber isso, que a única forma da gente vencer é realmente fazendo esse tipo de procedimento. Na minha experiência, normalmente 1, 2 vezes é suficiente, mas eu tenho pacientes que eu tenho que fazer até mais, tá? Mas é gratificante. Essa pergunta de Kátia é interessante porque a gente observa que os pacientes às vezes se acomodam um pouquinho, né? Eles não voltam para o cirurgião, eles acham que sendo feito um procedimento muitas vezes é suficiente, quando na maioria das vezes não é, principalmente quando tem fístula complexa. A gente já está com a hora um pouquinho adiantada, eu queria só fazer uma pergunta rápida. Ressonância magnética sempre, eu vi que você já fez um comentário sobre isso, mas eu queria só reforçar. Olha, Marco, eu não vou dizer sempre, medicina não tem sempre, mas quando no exame físico eu percebo que está cicatrizado, o paciente não tem sintomas, você palpa, não tem dor, tudo, eu fico tranquilo, não drena nada. Mas quando ele fala para você, de vez em quando, doutor Marco, eu vejo um puzinho, mas é muito raro, uma vez por semana, tudo. Não, esse paciente eu vou fazer uma ressonância porque vai ter atividade e eu vou otimizar, Marco, porque muitas vezes a gente não consegue o sucesso porque a gente está tratando com doses baixas. E você sabe que o nível sérico é fundamental na doença fissurizante perianal e a única forma de você descobrir isso não é só com TDM, vamos dizer assim, proativo, né? Não seria reativo, mas proativo. É com exame físico. Então, eu tive recentemente um menino, ele estava super bem, tomando adalimumab, muito bem, Marco, muito bem. Mas ele fala, de vez em quando, doutor, eu vejo um pouquinho de pus aqui, mas é raro. Mas eu estou super bem, não tem dor, não tem nada. Eu fiz uma ressonância de pelve, tinha uma atividade inflamatória, a fístula fechada, uma atividade inflamatória perifistulosa ali, no trajeto. Eu otimizei esse menino, ele começou a tomar adalimumab semanal. Em 3 meses, 4 meses, ele zerou
eu fiz uma nova ressonância, toda a atividade inflamatória dele foi controlada. E eu só pedi a ressonância porque ele se queixou de um puzinho de vez em quando. Então, para mim, ficou nítido que quando eu senti a necessidade, principalmente na história clínica e no exame físico, eu vou pedir a ressonância, mesmo que o paciente esteja com a fístula cicatrizada, porque pode ser que você tenha que otimizar, né? Eu perguntei também no diagnóstico, muitas vezes a gente recebe o paciente e no exame você vê que tem fístula ativa, drenagem. Nesses casos assim, eu costumo já mandar para o cirurgião com a ressonância. Eu já peço a ressonância no consultório para ele chegar já com a ressonância. Eu acredito que isso já adiante, né? Eu não tenho dúvida quanto a para isso. vocês, Eu acho apesar que de isso... vocês saberem que no exame sob anestesia vocês vão ver vários dados que a ressonância também não vai fornecer todos os dados. Mas eu acho que uma coisa complementa a outra. Né? Exatamente. Na verdade, é isso aí. A ressonância é casada junto com o exame sob anestesia. Nunca vai ser um sozinho, sempre os dois juntos. Isso é fundamental. Tem que ficar muito claro. A associação dos dois é diagnóstico em 100% dos casos, Marco. Tranquilo. Bom, a gente já cumpriu com 1 hora de atividade. Eu gostaria de encerrar, para não ficar cansativo para os colegas, agradecer novamente, penhoradamente, ao grande colega e amigo Fábio, né, por suas explanações, que contribuiu muito, eu tenho certeza, para o conhecimento de todos que estão aqui, né, sobre esse assunto da doença fistulizante perianal. Agradecer novamente a Janssen e a Autoimune, a oportunidade de participar também, e desejar uma ótima noite aos colegas, e muito obrigado pela participação de todos. Muito obrigado pelo convite da Autoimune, da Janssen, e ao Marco, obrigado realmente pela moderação, foi muito bacana, eu fico muito feliz de poder participar, tá, Marco? E eu acho que é dessa forma, com o apoio realmente de instituições como a Autoimune, como a Janssen, que a gente consegue compartilhar conhecimento e melhorar a nossa assistência, né? Educação médica continuada é a única forma de ajudar no tratamento dessa doença tão terrível, né, que é a doença inflamatória e principalmente esse fenótipo da doença fistulizante perianal. Eu agradeço realmente de coração pelo convite e para mim é uma honra estar aqui com vocês, saibam disso. Eu sou do Rio Grande do Norte, o Marco sabe disso. De coração você já é. De coração, pô. Eu ia visitar Pernambuco. Com certeza, eu adoro Pernambuco também. Obrigado, gente. Muito boa noite. Obrigado, viu, gente? Obrigado, viu? Obrigado. Até logo, tchau.